Ontem a gente fez só uma pequena apresentação, né? Deu uma introduçãozinha à disciplina e hoje a gente vai realmente começar o assunto, né? A gente vai entrar realmente no conteúdo. Lembrando que caso vocês queiram fazer alguma pergunta, participar da aula, a gente tem um chat. Eu vou estar sempre dando uma olhadinha no chat, tá? E eu vou também olhar, se vocês quiserem ligar o microfone, vocês podem ligar para perguntar, tá? Como é uma disciplina que eu falei para vocês, que a gente vai trabalhar muito leis, né? A gente vai ver a Lei 8.080, a Lei 8.142. Nós também vamos ver muitos fatos históricos. Como começou a saúde, a gente vai fazer uma viagem mesmo na história, né, da saúde do Brasil. Tá bom? Chama a vovó. Meninos, eu peço para que vocês agora desliguem, tá, o microfone. Liguem realmente se for para fazer alguma pergunta, tá? Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, sobre o que é essa disciplina, o que é a visão sistêmica e legislação, né, o que seria. Como eu já havia dito, é uma disciplina que a gente vai trabalhar as leis, né, e ela é uma forma também de organizar, né? Como o próprio nome já fala, é uma visão que ela é sistêmica, né? Ela é organizada na sua integralidade, né? Mas ali também é um sistema que pode ser mutável, tá bom? E antes da gente iniciar a disciplina propriamente dita, a gente vai falar um pouco sobre a saúde, né? Sobre os conceitos de saúde para a gente poder começar a falar como que foi inicializada a questão da saúde para todos, né? A gente vai perceber que antigamente, né, só tinha direito à saúde as pessoas que contribuíam, né, que tinham carteira assinada, que contribuíam com o INAMPS. A gente vai estudar tudo isso mais para frente, mas antes da gente adentrar na história, vamos começar falando sobre o que é saúde. Vocês sabem o que é saúde? O que significa ter saúde? Vocês podem participar, tá? Bem-estar? Isso mesmo, né? A saúde ela é um bem-estar, né? Mas seria como esse bem-estar? Pode descrever um pouquinho melhor? Mais alguém? Vocês estão muito tímidos. Então tá. Saúde é você estar bem, tanto mental como físico. Tem que É. estar os dois bem. Uhum. Pessoal, eu vou agora começar a falar para vocês, né? Esse conceito de saúde, ele sofreu algumas alterações, né? A saúde, ela não é somente a ausência de doença, né? Eu creio que a gente já ouviu falar sobre isso, né? Uma pessoa saudável, não necessariamente ela só tem a ausência de doença. A saúde, ela é muito, muito mais ampla, né? Ela é um bem-estar físico, mental, social, espiritual, ela envolve várias outras áreas, né? A questão do saneamento básico, a questão da espiritualidade, né? Tudo isso está relacionado com a nossa saúde, né? É um bem-estar e ela é bem ampla. Aqui, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela é um completo bem-estar do bem físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença, né? E a saúde, ela é um direito de todos e o Estado, ele deve garantir, né, mediante as políticas sociais e econômicas, né, que visam a redução do risco de doença e outros agravos, proporcionando um acesso universal, igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, tá? Então a saúde, ela não é somente a medicina curativa, né? Igual a gente ouve falar. Ela vai bem além, ela vai na questão da proteção, da promoção em saúde até a recuperação, né? Agora, né, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma viagem, né, na história da saúde no Brasil, né, da evolução dessa saúde, né. A gente vai começar falando desde o Brasil colônia de 1500, né, que era quando os índios eles eram
a população nativa do Brasil. Com a chegada dos portugueses, como que se comportou essa população. Então, a gente vai fazer uma história mesmo no tempo, tá? Uma viagem mesmo no tempo, tá bom? Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume aqui do meu... Tá muito alto. Bom, pessoal, aqui, né, quando os portugueses eles chegaram no Brasil, eles se depararam com a cultura indígena, né, com os nativos, que eles não eram acostumados, né? Na cultura indígena, os índios eles acreditavam que as doenças elas eram consideradas um castigo ou provação, né? E aí nós tínhamos os pajés. Os pajés, eles utilizavam as ervas e eles também faziam os rituais de exorcismo. Por exemplo, uma pessoa adoecia, ela era levada, né, para o pajé para que ele pudesse fazer o ritual de exorcismo. Era todo um conhecimento empírico, né? Não tinha um conhecimento científico ainda, tá? Os padres e jesuítas, eles tiveram um papel muito importante, né? Porque quando eles vieram com a colonização, eles prestavam aqueles cuidados filantrópicos. Eles também, né? Eles prestavam esse cuidado aos índios e eles também já queriam realizar a catequese, né? Queriam que os índios, eles se convertessem ao cristianismo, né? E aí, né, os padres e jesuítas, eles foram os primeiros a manipular os medicamentos nas boticas. O que eram as boticas? Elas eram os laboratórios onde eles faziam a manipulação desses medicamentos. O termo boticário vem até de farmacêutico, tá? Mas não era ainda um conhecimento científico, né? Era tudo um conhecimento empírico. Então, os portugueses chegaram, se depararam com a cultura indígena, onde eram praticados exorcismos, né, quando as pessoas adoeciam, e os padres e jesuítas, eles passaram a trazer um outro tipo de medicina, né? Eles trouxeram as ervas, eles começaram a produzir os primeiros medicamentos nas boticas, mas tudo com conhecimento empírico, nada científico, tá bom? Aqui a gente tem a primeira Santa Casa de Misericórdia, né, de Santos, em 1543. Essas Santa Casas, elas faziam um tratamento filantrópico, né, um trabalho filantrópico. Elas prestavam assistência aos pobres, aos escravos, às pessoas que não tinham como pagar, né? E fora isso, nós também tínhamos os físicos e os cirurgiões barbeiros, né? Que eles também eles cuidavam mais de uma medicina prática. Os físicos, eles eram considerados médicos, né? E os cirurgiões barbeiros, eles eram aqueles médicos que faziam aquelas pequenas cirurgias, como, por exemplo, uma unha encravada, né? Naquela época, é uma pequena cirurgia, digamos assim, que quem cuidava desse tipo de procedimento eram os cirurgiões barbeiros na época, tá? E nada era preventivo, né? Era apenas curativo. A pessoa ela adoecia e aí tinha toda essa cultura envolvida. Nada científico também, tudo conhecimento empírico, tá? Aqui no Brasil Colônia de 1500 a 1822, houve alguns fatos históricos, né? E quais foram os principais? A chegada da família real no Brasil em 1808. Com a chegada da família real, nós tivemos algum tipo de evolução nesse processo já, pois nós precisávamos dar uma melhorada na imagem do Rio de Janeiro. A capital, na época, nem era o Rio de Janeiro, e aí como a família real foi para o Rio de Janeiro, a partir desse momento a capital passou a ser o Rio de Janeiro, né? Porque foi onde a família real se instalou. Mas a saúde ela ainda não era uma preocupação geral, e sim apenas para acolher a família real, né? Eles se importavam apenas com as aparências, né?
O interesse era apenas financeiro, comercial, né? Porque como nós éramos uma colônia, nós tínhamos uma grande entrada de navios por conta da exportação, né? E essa aglomeração dentro dos navios, de pessoas que chegavam muitos navios ao Brasil. E aí acontecia de vir muitas pessoas dentro desses navios. E com isso acabava vindo algumas doenças, né, para o nosso país. E, consequentemente, levava-se também doenças do nosso país para outros países, né? E para que isso não prejudicasse o nosso comércio, foram instauradas algumas medidas de controle, né? Então, veio com isso a política médica, né? Que eram medidas, né, relacionadas às epidemias, né? Começaram a ter mais um controle nos portos, onde chegavam esses navios, tanto que eles se preocupavam somente, né? Mas como eu falei para vocês, não era nada relacionado à saúde de todos, e sim somente com o comércio, pois eles se preocupavam somente em limpar o centro da cidade, onde a família real estava, e eles se preocupavam também somente com a questão dos portos, por conta da exportação, né? Por conta do nosso Brasil ele ser colônia. E aí muitas pessoas tinham medo, às vezes, de vir para o Brasil por conta das epidemias, tá? Os locais que ficavam mais afastados, né, da população mais pobre, não eram limpos, eles não se preocupavam. Como eu falei para vocês, eles só se preocupavam com os locais onde a família real estava, tá? Mas, de certa forma, né, a questão dessa limpeza, ela ocasionou uma intervenção na condição de vida da saúde da população, né? Por conta de que a limpeza, né, de alguns locais foram diminuindo as doenças. E aí, nesses portos, eles passaram a vigiar e controlar o aparecimento das epidemias, né? Então, a chegada da família real, ela tem esse estímulo de política médica, né? Como eu falei para vocês. Mas o vínculo era somente econômico, né? O grande intuito era não atrapalhar o processo do comércio. E aí eles começaram a ter, né, essas intervenções na vida da população. Mas tudo interesse econômico, tá? E com isso, né, nós chegamos à conceituação dessa teoria aqui, que é a teoria miasmática. O que seria essa teoria, né? Ali era um conhecimento também que não era científico, né? Eles acreditaram que os lugares onde tinham mais materiais orgânicos, mais dejetos, os pântanos, esses locais eles tinham mais contaminação, né? E é óbvio que com isso havia um maior número de mortes, né? A teoria miasmática, ela concebia que as emanações desses elementos do meio físico com seus agentes eram responsáveis e insalubres, porque ainda não se conhecia a existência dos micro-organismos. Nessa teoria, eles vão considerar o ar como o principal causador das doenças, né? Pois ele carregava pestilenciais oriundos de matéria orgânica e putrefação, né? Então, aqui, pessoal, é um conhecimento totalmente empírico, tá? Que, óbvio, né, que se você tá que uma pessoa que mora nessas regiões pantanosas, que tem maior número de água contaminada, elas têm mais probabilidade a adoecer. E aí eles acreditavam que vinha do ar, tá bom? Mas isso fez com que eles se preocupassem com a questão da higiene dos locais, né? Em melhorar um pouco a questão da higiene. E com isso, teve o alvará, né? Onde eles fizeram a criação de um lazareto, né? Aqui no alvará de 22 de janeiro de 1810, tá? Foi criado um lazareto para que houvesse uma quarentena desses viajantes e desses escravos que eram portadores das moléstias, tá? O que seria esse lazareto, né? Nada mais do que um local onde eles faziam a quarentena desses viajantes, né? E o interesse, como eu já falei para vocês, ainda era econômico, né? O interesse de não atrapalhar o comércio. Então, se houvesse algum desses viajantes apresentando alguma moléstia, esses barcos eles ficavam de quarentena para que somente depois de uma autoridade, né, que é a autoridade sanitária,
concebesse o visto de entrada. Nada mais né? Hoje em dia a gente até observa ainda que isso acontece, né? Uma vigilância nos portos, né? Isso está relacionado também, né, com a questão dos aeroportos, dos portos de navios que a gente acompanha hoje nas mídias sociais, né? Isso ainda ocorre. É claro que isso já foi evoluindo, né, com o passar dos anos, mas também é um tipo de vigilância em saúde, tá? Aqui no Brasil Império, essas ações de combate às doenças transmissíveis começaram a ter uma maior ênfase, né? Já que aqui nós vamos iniciar a era bacteriológica, que foi um marco histórico também, né? Nessa era, né, verifica-se de que haviam os micro-organismos, né? Na era bacteriológica foram descobertos os micro-organismos e o tratamento que eles costumavam dar aos indivíduos era o isolamento, né, para que eles não transmitissem de pessoa a pessoa. Mas ainda não existiam as drogas, né, os medicamentos. E eles também, eles não associavam eles não associavam mais a teoria miasmática, eles eliminaram a teoria miasmática. Era baseado no modelo unicausal, apenas uma causa, apenas um agente para a doença. Eles pegavam a teoria, eles não tinham esse conhecimento de associar uma teoria a outra. Eles descartaram a teoria miasmática e ficaram somente com a bacteriológica, com a teoria unicausal. Aqui, né, na República Velha, nós chegamos aqui e houve um avanço, né, da bacteriologia, né? Nessa parte aqui da República Velha, foi onde foi proclamado a República, né? E com isso foi mudado todo o contexto político, né? Mudando também o contexto relacionado à nossa saúde. Aqui começou a desenvolver a ação industrial, né? Ou seja, agora, nesse momento da República Velha, nós vamos ter mais trabalhadores. E com isso nós vamos ter mais empresas. E isso vai mudar o conceito da nossa saúde, tá? Aqui também foi, como eu falei, teve o avanço da bacteriologia, né? E temos também a medicina higienista, que era principalmente concentrada nos portos. O planejamento das cidades era buscar, né, reduzir a aglomeração e melhorar, consequentemente, o saneamento, reduzindo as doenças. Isso tudo ocorreu na República Velha. E as doenças que eram em destaque nessa época era a cólera, a peste bubônica, a febre amarela, a varíola, a tuberculose, a hanseníase e a febre tifoide. Durante o período da República Velha, a medicina higienista ela passou a ter ênfase no Brasil, a planejar e organizar todas as cidades, né? O saneamento básico nessa época aqui, ele foi a melhor solução encontrada para que a gente melhorasse a nossa situação com o exterior. Porque, como eu havia falado para vocês, a questão das doenças do nosso Brasil, das epidemias, elas acabavam tornando uma imagem ruim do nosso Brasil e muitas vezes a gente perdia de fazer negócio com outros países, tá? Então, o saneamento básico, ele veio melhorar um pouquinho a nossa imagem com os países do exterior. E como nós percebemos, né, mudou o pensamento de que a saúde, ela era só ligada ao comércio. Ela não mudou, na verdade, esse pensamento, né, de que a saúde ela era só ligada ao comércio, né? Aqui ainda se trata somente da questão econômica, tá? Na República Velha. Como eu falei para vocês, né, veio a medicina higienista, né? E com essa medicina veio alguns pontos importantíssimos que a gente tem que destacar, né? Como o interesse ele ainda era econômico, o governo ele teve que impor algumas medidas causando reações negativas na população, né? Quais são essas medidas que o governo impôs?
A primeira foi a notificação das doenças, né? Ou seja, quando algum barco ele chegava, ele era obrigado, né, a dizer se tinha ou não algum doente, e aí aquele barco iria ficar em quarentena, no lazareto, né? Aí o governo ele também impôs a vacinação obrigatória. A vacinação obrigatória, ela foi imposta, né, primeiramente por Oswaldo Cruz, né, que era um médico sanitarista, né? E essa medida impositiva, ela causou uma revolta na população, que a gente vai estudar, né, também ocasionou a revolta da vacina, que a gente vai já ver como que aconteceu esse marco histórico, né? E a vigilância sanitária, né? Essa vigilância sanitária, ela era feita principalmente nos portos, né? Pois lá tinha uma grande circulação de pessoas e a intenção, como eu já havia falado, era não prejudicar o comércio, né? Aqui em 1903, Oswaldo Cruz ele foi nomeado diretor-geral de saúde pública, cargo que corresponde atualmente, né, ao Ministério da Saúde. Oswaldo Cruz ele foi chamado para fazer o controle da febre amarela no Rio de Janeiro. Nessa época estava tendo uma epidemia de febre amarela, né? E ele foi a primeira pessoa que percebeu que a febre amarela ela poderia ser transmitida através de vetores e não como a população imaginava, que era uma doença transmitida de pessoa a pessoa, né? E a partir do momento que Oswaldo Cruz percebeu isso, que a febre amarela ela era transmitida através dos vetores, ele sugeriu, né, para que entrassem nas casas para verificar a presença de vetores nas casas das pessoas. E nessa época também o país ele estava sendo assolado pela varíola, que também é outra doença, né? E em seguida, né, Oswaldo Cruz ele propôs a vacinação obrigatória anti-varíola, ocasionando a revolta da vacina, que foi o que eu falei para vocês. Com essas medidas impositivas, a população ela acreditava que a vacinação obrigatória ela era para dizimar a população mais pobre. E voltando para os dias de hoje, quem não conhece, né, um idoso que já deixou de tomar algum tipo de vacina contra a gripe, alguns acreditam até que a vacina contra a gripe vai matá-los, né? Que é uma forma mais rápida de que o governo criou para matá-los, né? Então, imagina naquela época, né, onde não tinha essa informação, onde as coisas elas eram mais difíceis ainda, né? Onde a população não era uma população estudada. Chegar uma pessoa na sua casa para lhe vacinar, a população mais humilde acreditava que ia ser dizimada, né? E aí ocasionou essa revolta toda, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo campanhista. Quem contribuiu também para esse modelo se instalar foi Oswaldo Cruz, né? Pois, como eu falei para vocês, Oswaldo Cruz, ele era um médico sanitarista, né? E ele veio com essa proposta para que com essa proposta das campanhas, né? Porém, esse modelo campanhista, ele não tinha uma organização. A intenção era apenas ter ações pontuais, né? Controlar a epidemia, né? Não era uma ação preventiva, como a gente vê hoje. Um exemplo que a gente pode estar utilizando hoje seria, por exemplo, um surto de determinada doença. A gente precisa fazer a vacinação das pessoas para bloquear aquele surto, né? Então a gente faz aquela vacinação baseada nesse modelo campanhista, né? Lança as campanhas, campanha de gripe, campanha contra difteria, contra poliomielite. Aí esse modelo campanhista ele é utilizado até hoje, mas ainda não se trabalhava com a questão da prevenção das doenças, era só para combater os surtos que ocasionalmente surgiam naquela época, tá? Mas no final das contas, né, isso acabava também trazendo uma prevenção, né? Pois nós sabemos que a imunização ela é uma forma de prevenir as doenças. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, tá? Sanitarista
O que seria sanitarista? Alguém sabe responder a pergunta da aluna? Uhum. Alguém sabe, pessoal? Vamos participar. Professoras são pessoas que identificam doenças epidemiológicas? Sim, também está voltado para essa área, né, de doenças epidemiológicas, tá, pessoal? É isso mesmo, parabéns. Quem respondeu? Eu, Ariela. Parabéns, Ariela. Eu vou deixar o slide assim vocês conseguem enxergar direitinho, do jeito que tá. Tá todo mundo... Sim, professora, dá para me enxergar. Sim. Tá, Estava né? pesquisando aqui agora e sobre sanitaristas, descobri que são profissionais de nível superior que Isso. atuam em diversas atividades de sistemas e serviços de saúde no Brasil, desde muitas décadas. Isso mesmo. Como eu falei para vocês, a gente está aqui falando sobre a história da saúde. A gente já observa que Oswaldo Cruz ele era um médico sanitarista, né? Desde os anos de 1920, de 23, quando Oswaldo Cruz ele veio para o Brasil, né? Então a gente já observa que é uma profissão bem antiga, né? Tá bem ligada com esse controle das epidemias também, tá? Agora a gente vai falar sobre a Era Vargas, né? Autoritarismo e a Nova República, né? Nessa época aqui, como o próprio nome já fala, a gente está falando do início da gestão de Getúlio Vargas. Então, para a gente entender aqui nessa época, esse processo de industrialização já está mais consolidado. Vocês lembram que eu falei para vocês que com esse processo de industrialização foram aumentando a quantidade de trabalhadores formais, né? E aqui na era de Vargas já era mais consolidado ainda, porque havia tido um desenvolvimento maior na indústria. E, consequentemente, aumentou a quantidade de trabalhadores formais, né? E isso também é muito importante para o nosso conceito de saúde, tá? Sobre os registros demográficos nessa época, eles seriam conhecer a composição e os fatos vitais de importância da população. Então, aqui nós precisávamos registrar a demografia para conhecer os fatos vitais daquela população de determinada cidade, né? E aqui, nessa época de Vargas, eu já tinha um laboratório para me ajudar nos diagnósticos etiológicos. Vargas ele veio após a saída de Oswaldo Cruz, né? E com a saída de Oswaldo Cruz, quem assumiu em 1920 foi Carlos Chagas. Ele reestruturou o Departamento Nacional de Saúde e ele era muito focado na questão da propaganda e da educação sanitária da população, né? Como eu falei para vocês, a população ela não tinha, pessoal, informação, não era passado nada, né, para eles. E aí Carlos Chagas, ele veio trazendo a questão da propaganda, da educação da população mesmo. Ele veio também para reformular um pouquinho o conceito de saúde. O que seria, né, a assistência médico previdenciária, né? No nosso modelo higienista, foi expandido para outros estados, não ficando somente no Rio de Janeiro, aquele modelo higienista, né? O que seria o modelo higienista? Aquele modelo de limpeza, de limpar mesmo determinado ambiente. E aí esse modelo, ele foi expandido essas atividades de saneamento para os outros estados. E em 1923 foi celebrado o convênio entre o Brasil e a Fundação Rockefeller e promulgada a Lei Eloy Chaves. Quem era Eloy Chaves? Ele era um político e ele também era fazendeiro.
Eloy Chaves, ele foi observando que os trabalhadores, quando viajavam, eles voltavam doentes. E não havia assistência médica para essas pessoas. E com isso, muitos acabavam morrendo. Então, Eloy Chaves, ele acabava perdendo mão de obra, né? E aí foi quando ele criou o CAPS. O que seria o CAPS? As caixas de aposentadoria e pensões, né? Esse CAPS, ele fornecia assistência para esses ferroviários, para essas pessoas que exerciam atividade formal, tá? Na era Vargas, em 1930, também houve a criação do Ministério da Educação e da Saúde, né? O MESP. Aqui a gente pode observar que o Ministério da Educação ele era integrado com o Ministério da Saúde. A saúde pública ela era responsabilidade do MESP, que era o Ministério de Educação e Saúde, e ele ficava responsável somente pela saúde dos trabalhadores informais, que não tinham essa saúde, esse direito à saúde através da medicina previdenciária, que não tinham carteira assinada, que não pagavam, tá? Então, o MESP ele era responsável pela saúde desse tipo de população. Em 1933, foi criado o Instituto de Aposentadorias e Pensões, os IAPs. Já que nos IAPs não era mais pelas empresas igual os CAPs, né? Os CAPs eles foram criados para aqueles funcionários que exerciam atividade remunerada. Só que o trabalhador ele tinha que ter no mínimo 6 meses de trabalho, ele contribuía, tá? Para poder ter acesso à saúde. Nos IAPs era pela categoria profissional. Por exemplo, cada categoria profissional, os médicos, os enfermeiros, eles tinham seus IAPs. Não era mais o hospital que pagava, era cada categoria profissional que pagava, tá? Que pagava uma porcentagem para poder ter acesso à saúde. E era uma porcentagem bem alta. Vocês entenderam a questão dos IAPs e CAPs? Se puder repetir só mais uma vez. Tá bom, vou repetir novamente. Os CAPs, eles eram organizados por empresas. Por exemplo, o hospital ele contribuía para poder aqueles trabalhadores formais terem acesso à medicina previdenciária, né, à saúde. Já os IAPs, eles eram por categoria profissional. Por exemplo, cada categoria contribuía. Os médicos contribuíam, os enfermeiros contribuíam e os técnicos contribuíam. Não eram todos que contribuíam juntos, tá? No CAPS era a empresa que contribuía e no IAP cada categoria profissional contribuía, tá bom? Conseguiu entender? Sim. No IAP, houve uma má administração dos recursos, né? Esses recursos eles passaram a ser desviados, né, para outros interesses políticos, né? Como ocorre até hoje a gente vê acontecer, né? E aí o IAP ele acabou, né? Logo acabou, não deu muito certo essa questão de cada categoria contribuir. Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, tá? Nesse caso aqui, a gente percebe que em 1930 era o MESP, né, Ministério da Educação e da Saúde, eles eram integrados. E em 1953, o Ministério da Saúde ele já foi desmembrado, tá? Como eu falei para vocês, o IAP ele teve uma má administração, né? Houve muitos desvios para outros meios, né? Para outras, como posso falar, para outras finalidades políticas. E isso ocasionou uma crise, né? E houve a necessidade de trocar esses IAPs pelo INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, né? E isso aconteceu em 1954.
1966, porque nesse ano, né, com esses acontecimentos, houve o golpe militar, né? Nós vivíamos uma ditadura militar e a troca previdenciária ela aconteceu para que as pessoas só para as pessoas que podiam pagar, né? Ainda era voltado só para os trabalhadores formais, mesmo tendo a fusão do Instituto Nacional de Medicina Previdenciária. Aqui em 1970 houve um movimento de reforma sanitária, né? Então, gente, a reforma sanitária ela foi muito importante para a gente verificar que a população ela não estava mais aceitando o modelo de saúde que era imposto, né? Isso fez com que, através dessa indignação da população, houvesse uma reclamação da sociedade, né? E desses grupos políticos, para que assim provocassem uma reforma sanitária, né? Podendo então, eles queriam uma reestruturação dessa política de saúde. Eles não aceitavam mais pagar aquele absurdo por saúde. E eles também não aceitavam mais que somente os trabalhadores formais tivessem acesso à saúde. E aí, esse movimento ele era formado por técnicos e intelectuais, partidos políticos e diferentes correntes e tendências e movimentos sociais diversos, né? Isso foi um marco na 8ª Conferência Nacional de 1986. Aqui em 77, nós tivemos a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS. Então, né, aqui ainda continua sendo para aqueles trabalhadores formais, né? Continua sendo para aquelas pessoas que contribuíram. E essa contribuição, gente, ela não é uma contribuição facultativa, não. É uma contribuição obrigatória, né? Ela era descontada em folha, né, de pagamento e só tinha acesso quem contribuía, como eu falei. Mas mais tardiamente, né, o INPS, ele ampliou esse campo para as pessoas e para os trabalhadores informais, né? Mas todos tinham que contribuir. Só tinha acesso à saúde quem contribuía. Então, dessa forma, você paga, né, recebe uma carteirinha e tinha assistência à saúde, né? Você e os seus dependentes, tá bom? Aí a persistência da crise, ela promoveu um movimento burocrático, administrativo que tentou reordenar o sistema. O sistema ele estava um pouquinho bagunçado, ele precisava de uma organização, né? Então fez com que criasse o Sistema Nacional de Previdência, o SINPAS, que congregou o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social, IAPAS, o INPS e o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS. Como estava uma bagunça, eles tiveram que se desmembrar, tá? Para que pudesse haver uma organização. Aqui na 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, essa 8ª conferência, ela foi um marco na história, porque foi a primeira vez que permitiu-se a participação da sociedade civil, né? E essa 8ª conferência, ela foi norteada pelo princípio saúde, direito de todos e dever do Estado, né? Aqui a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre a questão da saúde não ser mais só para quem contribuía, né? Foi aqui só em 1986, na 8ª Conferência Nacional, que foi abordado isso. Aqui em 1987, foi criado o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, o SUDES. O SUDES, ele tinha alguns princípios, né? O nome a gente já acha até bem parecido com o SUS, mas quais eram os princípios do SUDES? Ele já buscava a questão da universalização da assistência, né? De todos terem acesso à assistência, da equidade no acesso, da integração, da regionalização. Ele já buscava essa questão da saúde
ela ser, né, o direito de todos. E no SUDES foi incluídos os artigos de 196 a 200, né, referente à saúde na Constituição Federal de 88. E, consequentemente, nas constituições estaduais e municipais. E foi elaborado também a Lei Orgânica da Saúde, né? Que é a Lei 8080 de 1990. Essa Lei Orgânica da Saúde, ela vai dispor sobre condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. A Lei Orgânica da Saúde é a lei que a gente vai estudar mais para frente, que ela fala sobre, ela traz o SUS mesmo, né? Ela fala sobre as transferências intergovernamentais, os recursos financeiros da área da saúde e da outra providências, né? E em 1992 foi realizada a 9ª Conferência Nacional de Saúde, que é para avaliar e propor avanços no sistema de saúde através dos debates sobre a sociedade, o governo e a saúde, né? E também a implantação do Sistema Único de Saúde e Controle Social. Então, o Sistema Único de Saúde ele já veio ser tratado nessa lei do ano de 1990, tá? O CAP, ele era através dos trabalhadores, né, de determinadas empresas, como eu falei para vocês, era financiado pelos empregadores e os empregados, né, ele era bipartite. Os IAPs, eles eram pelos trabalhadores de determinadas categorias profissionais, como eu dei aquele exemplo para vocês, já eram as categorias profissionais que contribuíam, e ele era financiado pelos empregados, os empregadores e o governo, ele era tripartite. O INPS e os INAMPs foi a unificação dos IAPs, né, reunindo todos os trabalhadores, e ele era financiado pelos empregados, pelos empregadores e pelo governo. Ele também era tripartite, tá? Essas 3 pessoas que contribuíam, empregados, empregadores e governo. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Em que ano foi isso? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Ou só essas aqui mesmo? Sem dúvidas. Pode perguntar. Quem é? Hugo? Tá de boa, professora. Sem dúvidas. Sem dúvidas? Mais alguém tem Sem. alguma dúvida? No momento, não. Eu vou estar mandando para vocês a aula de hoje, tá, pessoal? O slide da aula de hoje. Quem tiver dúvidas, eu vou estar disponível no WhatsApp, tá? Para responder as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco. É muita coisa, é muita data, mas assim, eu tentei resumir para vocês, tá? Para vocês poderem entender um pouquinho da história da saúde no Brasil, como que a gente conseguiu chegar ao SUS, tá bom? Então, como ninguém tem mais dúvidas, a gente vai se despedindo por hoje, tá? Boa noite a todos e muito obrigada pela participação.